Olá, boa tarde. Proibir a alteração da meta fiscal do governo, incentivar a produção de café e mudar a forma como os planos de saúde fazem o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. Temas debatidos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Os planos privados fazem o ressarcimento ao SUS quando um de seus associados é atendido na rede pública. Só que o valor total da despesa é pago à Agência Nacional de Saúde. O projeto de autoria da senadora Marta Suplicy descentraliza o ressarcimento. Metade do valor para a ANS, metade para o Estado ou município que administra a unidade onde houve o atendimento. Uma emenda do senador Ataídes Oliveira ampliou a parcela dos entes federados para 80%. A proposta foi aprovada e seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. De acordo com o relator, o ressarcimento direto será mais eficiente do que o sistema atual. O estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que apenas 37% dos valores cobrados das operadoras foram efetivamente pagos, sendo que das 1.510 operadoras cobradas pela ANS, 76% ainda deviam valores ao SUS. Entendemos que a descentralização da cobrança deve torná-la mais eficiente e profícua. A comissão aprovou também projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade. A proposta veio da Câmara e será submetida à Comissão de Agricultura. A política visa estimular o plantio e a venda de espécies superiores de café, tais como arábica e conilon. Contribui para a manutenção da pujança da cafeicultura brasileira em um contexto de crescente competitividade e de elevação do patamar de exigência do mercado quanto à qualidade dos cafés consumidos. Os senadores ainda discutiram um projeto que torna crime de responsabilidade a alteração da meta fiscal no segundo semestre. Em 2014 e em 2015, a então presidente Dilma Rousseff alterou a meta depois do Congresso ter aprovado o projeto. O governo Temer indica que vai seguir o mesmo caminho. E esses mesmos vícios que foram cometidos pelo governo afastado não podem continuar sendo cometidos. Não pode o ministro da Fazenda dizer alto e bom som, como se fosse normal, que em setembro vai começar a discutir a nova meta fiscal, é colocar por debaixo do tapete o colapso que nós estamos na iminência de enfrentar em nosso país. Quando a economia cresce, faz superávit. Em momento de depressão econômica como essa, temos que incentivar investimentos públicos. Se a gente não tiver aumento do investimento público nesse momento, a economia não se recupera. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei complementar que permite aos estados e ao Distrito Federal regularizar incentivos fiscais. A matéria foi aprovada pelo Senado no dia 12 de julho. A Comissão de Constituição e Justiça começou a debater o projeto que reforma o Código Penal brasileiro. O texto recebeu críticas dos especialistas convidados. As mudanças no Código Penal, que é de 1940, começaram a ser estudadas por uma comissão de juristas criada pelo Senado em 2011. Durante 7 meses, os especialistas se debruçaram sobre o atual código e apresentaram um anteprojeto que foi analisado por uma comissão especial de senadores. O resultado desse trabalho é o projeto que está em debate agora na Comissão de Constituição e Justiça. O texto estabelece penas mais rigorosas para os casos de homicídio e torna mais difícil a progressão de regime. Também enquadra a corrupção como crime hediondo e torna crime o financiamento ilegal de campanhas eleitorais, o enriquecimento ilícito de funcionários públicos e ainda os maus tratos a animais. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto, que tem mais de 500 artigos, foi criticado por especialistas. O PLS 236 não reúne condições mínimas de se transformar em lei. Então, as críticas são sempre com todo o respeito a quem o elaborou, mas também com toda a franqueza que o país merece. Por exemplo, artigo 280, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, pena de 3 meses a 1 ano. Na minha modesta visão, direito penal não é para isso. Isso é para direito administrativo.
Não há sentido para nós penalizarmos tudo. Ele gera um risco inaceitável a todos os cidadãos que se vejam em situação de atuar em legítima defesa. Se eles avaliarem erroneamente a situação, uma situação que, observe-se, exige decisões rápidas, serão tratados como criminosos ordinários que atuam com dolo. Aqui, por razões frívolas, em que eu não quero adentrar, o PLS acaba por desvalorizar o direito de legítima defesa de cada um de nós. Essa é a primeira de uma série de audiências públicas que o relator, senador Antônio Anastasia, pretende fazer para debater as mudanças no Código Penal brasileiro. Ele já adiantou que não terá pressa em apresentar um relatório sobre o projeto. O objetivo fundamental da metodologia que adotei é tentar dividir a questão da parte geral e da parte especial, de tal modo que tenhamos, num primeiro momento, uma proposta da parte geral, para depois discutirmos a parte especial, que é assim mais trabalhosa, senhor presidente, porque cuida dos crimes em espécie, cada qual com sua pena. Mas, repito, sem pressa, sem nenhum assodamento, com muita cautela, como demanda uma matéria com essa dimensão e com essa complexidade. Vejo com muito bons olhos nós darmos um passo de cada vez, ao invés de tentar reformular o Código Penal como um todo, trabalhar naquilo que é a sua essência, que é a parte geral. A partir daí, o tempo dirá o que vai ser necessário no que se refere à parte específica. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, mostrou aos senadores da Comissão de Infraestrutura as metas e os problemas da pasta para este ano. O ministro apresentou aos senadores o orçamento da área para 2017. Segundo ele, a manutenção de rodovias tem 9 bilhões e 800 milhões de reais, recursos suficientes para a cobertura de 90% da malha federal. Os aeroportos ficam com 2 bilhões e 100 milhões de reais, dinheiro que vai ser usado no Programa de Aviação Regional e em obras estruturais em 6 aeroportos. O setor ferroviário tem conclusões de obras que somam 1 bilhão e 60 milhões de reais. O Ministério pretende ainda aplicar 920 milhões em obras de 11 portos marítimos. Maurício Quintela Lessa disse que não há dinheiro para o pagamento de obras já contratadas, como as do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC do Ministério dos Transportes, o PAC contratado, a carteira contratada, não é o que está em projeto não, é o que está contratado. Hoje, não é, ele é de 77 bilhões de reais para implementação de novas rodovias. Aí a gente não está tratando de manutenção. Não é? Com um saldo a executar, né, de 30 bilhões de reais. Né? E um orçamento que nós temos agora em 2017, isso aí é o quadro de 2016. Né? Um orçamento que nós temos em 2017 para implementação de novas rodovias de 3 bilhões de reais. Ou seja, seriam necessários, né, quase 25 anos, né, de orçamento para que a gente cumprisse as obrigações com o PAC que está contratado. Não é? Então, era uma situação extremamente delicada e continua sendo. Quando comparado a países semelhantes ou vizinhos, o Brasil gasta em infraestrutura um percentual muito menor de seu produto interno bruto, comparou o ministro. A China, por exemplo, investe 13% do seu PIB em infraestrutura. A Índia investe 6% do seu PIB em infraestrutura. O Chile, nosso vizinho aqui, hoje investe mais de 5%, 5,1%, né, no setor de infraestrutura. O Peru está investindo 4,2% em infraestrutura. E o Brasil, né, um país como o nosso, de dimensões continentais, né, o celeiro do mundo, um grande fornecedor de commodities, né, e de cargas gerais, está investindo 1,9%, né, do seu PIB em infraestrutura. Então, é um investimento muito pequeno. A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje a realização de uma audiência pública para discutir um projeto que altera a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A proposta determina que a negociação de títulos mobiliários no mercado brasileiro de redução das emissões de gases do efeito estufa, quando certificada em terras indígenas, seja previamente autorizada pela FUNAI.
Os senadores aprovaram também o plano de trabalho para a avaliação das ações e projetos do governo federal destinados à revitalização de bacias hidrográficas. Essa é a política pública que a Comissão de Meio Ambiente vai avaliar ao longo desse ano. O produtor rural já tem a consciência de que ele precisa preservar as nascentes de águas, precisa preservar as bacias hidrográficas, precisa preservar as margens dos rios, porque isso vai influenciar positivamente ou negativamente no meio ambiente e, consequentemente, na sua produção agrícola. Nós temos aí a Amazônia, que, queira ou não queira, é o nosso pulmão e que a influência da Amazônia na agricultura, tem um trabalho recente da Embrapa, mostrou exatamente isso, da necessidade da preservação do ecossistema como um todo. Então, o que nós pretendemos fazer é ajudar a conscientizar, mas também verificar a aplicação dos recursos que estão sendo implantados nos programas governamentais nessa questão das bacias hidrográficas. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.